Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui no projeto de atividades curriculares complementares, com a disciplina Sociologia, que é um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do Maranhão em parceria com a SEDUC, a Secretaria de Educação. E aqui, como eu te falei, a gente vai ver Sociologia, o nosso componente curricular, e a gente começa falando sobre as desigualdades sociais e o mundo do trabalho, certo? Nessa aula, a gente vai discutir um pouco sobre esse conceito sociológico de desigualdade social. Então acompanha aqui comigo para a gente poder entender e no final fazer uma questão de vestibular, a gente junto, né? Todo mundo junto? Vamos lá então. Desigualdade social é um fenômeno existente quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. Então assim, ó, só para a gente poder entender. Existe desigualdade social em praticamente todas as sociedades. A questão é que em algumas sociedades, como o Brasil, a desigualdade é muito grande. A diferença, a distância entre o mais rico e o mais pobre, ela é imensa. Só que em outras sociedades, essa desigualdade é um pouco menor, ela é reduzida, né? Mas a desigualdade, como conceito, ela tem a ver com essa distribuição não igualitária de renda. Então, dificilmente você vai ter uma sociedade onde todo mundo tem a mesma renda. Se existe um que já tem um pouco a mais, já tem desigualdade. Tá? Então, a desigualdade é um fenômeno existente em basicamente todas as sociedades humanas. Né? A distribuição desigual de renda é tão acentuada em alguns países que apenas uma mínima, uma pequeniníssima parcela da população concentra grande parte da riqueza que existe naquele lugar, enquanto a menor parte da renda é distribuída entre a maior parte da população. E aí você já tem um caso tipo muito grave de desigualdade. Quando você tem, vamos citar um exemplo, quando você tem uma cidade que tem 1000 pessoas e 10 pessoas dessas 1000 concentram a maior parte da riqueza e o restante dessa população vive na pobreza, você tem um índice de desigualdade muito extremo, muito grande, certo? Então a desigualdade é um conceito comparativo. É quando você compara o padrão de renda da elite, dos mais ricos, com o padrão de renda da classe mais pobre. Por isso que eu te falo que desigualdade é um fenômeno muito comum, existente em várias sociedades. O que vai variar é o nível da desigualdade. Se ela é muito grande, se ela é muito pequena, e aí vai de país para país, de estrutura econômica para estrutura econômica diferente. A partir da divisão desigual de renda, o acesso que as pessoas têm a alguns bens de consumo e serviços também se torna desigual, afastando os grupos desfavorecidos da educação de qualidade e também de bens que sejam históricos, culturais, né, de poder ter acesso a isso. Então, se a desigualdade ela faz com que grande parte da população não tenha acesso aos direitos básicos, aos direitos sociais, como educação, saúde, segurança, né, isso vai acabar gerando um problema social muito grande. Grande parte dos problemas sociais, eles são fruto da desigualdade. Porque como a desigualdade de renda impacta também no acesso das pessoas a determinados serviços e determinados bens, acaba que grande parte da população não vai ter uma educação de qualidade, não vai ter condições de cuidar da sua saúde também por não ter acesso, né, mesmo à saúde pública. Então isso vai impactar muito fortemente em grande parte da sociedade, na parte mais vulnerável, na parte menos favorecida, certo? A dificuldade em obter educação de excelência, de qualidade, vai afastar a camada mais pobre dos bons empregos. Então vai ficar muito difícil alguém que é pobre e por ser pobre não tem condição de ter acesso a bens culturais, a bens educacionais, né, aos direitos que ela deveria ter, básicos, isso vai tornar a vida dela muito difícil. Vai fazer com que seja muito complicado ela crescer economicamente, ela ter um emprego bacana, porque vai faltar formação, vai faltar o preparo, né, que ela não teve, porque ela não teve acesso a uma educação de qualidade, entendeu? Então isso vira meio que um ciclo, que faz com que seja muito difícil a pessoa que está lá na extrema pobreza sair daquilo ali. É claro que não é impossível, é possível, mas se torna muito difícil, porque cria-se um ciclo de pobreza onde essa pessoa está envolta, está envolvida
nesse processo, né? Então fica difícil alcançar bons empregos, aí consequentemente ela vai sempre ter empregos que são empregos que têm baixos salários, que são condições que vai levá-la a condições muito precárias de sobrevivência, tá? Então isso vai se tornando, como eu te falei, um ciclo, que é o ciclo da pobreza. A desigualdade social colabora, né, para o surgimento de uma série de outros problemas, como eu te falei. Então tem muito problema que a sociedade enfrenta que a origem dele é a desigualdade. É o fato de que tem uma parcela muito grande da população que não vai ter acesso aos seus direitos fundamentais, por uma questão de não ter renda, de não ter condições financeiras mínimas, né, para ter acesso a esses bens. Então você percebe que a desigualdade ela vai criando uma bola de neve, metaforicamente falando. Ela vai criando muitos problemas que são decorrentes da própria existência da desigualdade. E também vários conflitos. Por exemplo, a pobreza e a miséria muitas vezes são fruto da desigualdade. Porque você tem, por exemplo, uma parte muito pequena da população que concentra muita riqueza. Então tu vai ter uma parte muito grande da população que não vai ter condição financeira, socioeconômica de viver bem, de viver de forma digna, de ter uma casa ali onde nessa residência tem saneamento básico, tem abastecimento de água potável. Isso vai gerar doenças, vai gerar uma série de complicações que tem como base a desigualdade social, a concentração de renda. A ocupação e invasão de imóveis, porque as pessoas não têm onde morar. Então o fato de elas não terem onde morar vai fazer com que isso aconteça. Que muitos imóveis que estão ali, que tem um dono, mas que a pessoa não mora lá, sejam invadidos, sejam ocupados. Então é uma coisa decorrente também da desigualdade, do aumento da pobreza. A fome, desnutrição, mortalidade infantil, infelizmente tende a aumentar quanto mais desigualdade existir. Então, quanto mais desigualdade social, quanto mais pessoas viverem na pobreza, mais crianças vão morrer de desnutrição, não vão ter acesso à alimentação adequada e por isso vai chegar a uma condição ali de fome, de desnutrição, vão morrer em decorrência disso, de doenças, né, que não vão ter o tratamento adequado, entendeu? Então isso tende a aumentar também, esses índices negativos tendem a crescer quanto mais desigualdade existe. Desinteresse e evasão escolar. Então muitas pessoas, por terem a necessidade de ajudar os pais ainda numa idade muito baixa, muito tenra, na infância ainda, na adolescência, abandonam a escola para trabalhar no roçado, para tentar ajudar ali a família, entendeu? Então isso também vai criando essa condição de evasão, de desinteresse em relação à formação escolar, educacional. Marginalização de determinados grupos sociais, além também do aumento dos índices de criminalidade, de violência. Então percebe que a desigualdade ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outras mazelas, de outros problemas sociais que vão se agravando à medida que a desigualdade vai crescendo, à medida que a pobreza vai crescendo também, consequentemente, tá? E aí foi criado para a gente poder compreender esses níveis diferentes de desigualdade. Teve um matemático italiano chamado Conrado Gini, que criou um índice matemático para a gente poder avaliar essa questão da desigualdade nas diferentes sociedades, tá? Esse índice tem o sobrenome dele, é chamado índice de Gini. A pessoa pergunta para mim, professor, por que o nome desse índice é índice de Gini? É porque quem criou ele foi o cara, um matemático italiano chamado Conrado Gini. Então ele deu o sobrenome dele para esse índice, entendeu? Por isso que é índice de Gini, em homenagem a ele mesmo. O índice ou coeficiente de Gini, que foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Vamos lá. Qual o objetivo desse índice matemático? É medir o grau de concentração de renda, é mostrar se naquela sociedade existe uma concentração de renda muito alta e aí, consequentemente, uma desigualdade muito elevada, ou se naquela sociedade existe uma concentração de renda baixa, que vai gerar uma desigualdade que não é tão intensa, não é tão elevada quanto se a concentração fosse alta. E aí você pode comparar Brasil, Argentina, África do Sul, Venezuela, Israel, Rússia, qualquer país do mundo, a partir desse índice. Aí você vai perceber qual país tem mais concentração de renda, qual país tem menos concentração de renda. E quanto mais concentração de renda houver, maior é a desigualdade. Então por isso que é o índice matemático, né? Que trabalha ali com a ideia de grandezas que vão ser, nesse caso,
diretamente proporcionais. Esse índice aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, a distância social entre a renda média dos mais ricos e a dos mais pobres é avaliada por esse índice. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão de vestibular sobre isso aqui, tá? Sobre o índice de Gini. Então preste atenção para a gente poder resolver mais facilmente no final da aula. Índice de Gini, ele varia entre 0 e 1, sendo os países mais próximos de 0 os menos desiguais, enquanto os países mais próximos de 1 no índice são considerados mais desiguais. Então vamos lá, vamos entender. Esse índice matemático ele vai de 0 até 1. Se o país chegar no 0, é porque naquele país não existe desigualdade. A desigualdade lá é 0. Todas as famílias têm a mesma renda, o que obviamente isso não existe, tá? É só hipotético. Não vai ter nenhum país do mundo onde o índice vai ser 0. Mas também não vai ter nenhum país do mundo que vai ser 1, que já seria a completa desigualdade. Seria tipo assim, um país onde uma família só concentra toda a riqueza que existe lá. E as outras famílias, nenhuma tem nada. 0. Não tem nenhuma riqueza. Então, tanto o 0 quanto o 1 são impossíveis nesse índice. A maioria dos países vai ficar em 0,2, 0,3, 0,4, que é entre 0 e 1, tá? Vamos lá. O valor 0, absoluto, indica que cada unidade familiar de um país, ou seja, que cada família que existe ali, ganha exatamente a mesma quantidade de dinheiro. É a completa igualdade de renda. Não existe isso. Na prática não tem, tá? Não tem nenhum país do mundo que o índice é 0. Que as famílias ganham exatamente a mesma quantidade de renda. Não tem isso. É só um índice hipotético. E o índice de valor 1 indica que só uma família sozinha ganha a renda nacional inteira, o que representaria a completa desigualdade de renda, o que também não existe. Não tem como chegar até aí. A maioria dos países tem índice que varia entre 0,2 e 0,5. Vamos ver se tu entendeu mesmo. 0,2 é bom ou é ruim? O que tu acha? 0,2 é bom, porque 0,2 é mais perto de 0. Então, quanto mais perto de 0 tiver o índice do país, menos desigualdade ele tem. Quanto mais longe de 0 e mais próximo de 1, vai piorando. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil geralmente fica entre 0,4 e 0,5, mais ou menos isso. Então, o Brasil tem uma alta concentração de renda, porque já está muito afastado de 0, já está na metade da tabela. Tá? O ideal é que a gente estivesse ali no 0,2, junto com os países ali que são mais ricos da Europa, né? Mais desenvolvidos e tal, que tem menos desigualdade. Mas a gente já está, tipo, muito alto. Isso quer dizer que no Brasil tem uma concentração de renda muito alta, tem uma desigualdade social também bastante contundente, bastante relevante. Tá? Vamos ver a questão, para a gente poder entender? Mas eu vou revisar contigo. Eu quero ver se tu realmente entendeu isso aqui para a gente acertar a questão. Índice de Gini, o que ele está medindo? A desigualdade de renda no país. Se chega em 1, é o quê? É ruim, é péssimo. Quanto mais perto de 1, pior é a situação. Quanto mais próximo de 0, melhor é a situação. Então, nesse caso, se um país tem 0,5 e outro tem 0,2, o melhor é o que tem 0,2, que ele está mais perto de 0. Quanto mais perto de 0, menos desigualdade existe. Quanto mais próximo de 1, mais desigualdade existe. Ok? Então vamos lá, vamos analisar aqui a situação da tabela. O coeficiente de Gini, questão da UFTM. É uma relação estatística, matemática, para medir a desigualdade social. Ele está te explicando o que é o índice de Gini. Ele mede a desigualdade social, incluindo a distribuição de renda. E o valor varia de 0 até 1. E a gente tem uma tabela. Nessa tabela a gente tem países do G20. Eu vou citar cada país para ti, que a gente está com tempo. França, vai crescendo, tá? Coreia, Alemanha, Canadá, Itália, Austrália, Índia, Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Indonésia, Argentina, Turquia, China, Rússia, México, Brasil e África do Sul. Eu citei na ordem crescente. Ou seja,
À medida que eu ia passando de país para país, ia aumentando o índice. Ei, quanto maior o índice, é pior. Mais desigualdade tem. Então, nos países do G20 que estão aqui na tabela, o Brasil é o segundo pior. Significa dizer que entre Argentina, França, Turquia, Japão, Estados Unidos, todo mundo que está aqui, o Brasil é o segundo pior em desigualdade. A gente só ganha da África do Sul. A África do Sul consegue ser mais desigual que o Brasil. Tem uma desigualdade social maior ainda do que no Brasil. A concentração de renda lá é maior ainda do que aqui. Então, de todos os países do G20, ou pelo menos dos que estão citados aqui, o Brasil é que tem a segunda pior desigualdade. É o que chega, junto com a África do Sul, mais próximo de 1. E fica mais distante do índice 0. Tá? Vamos para a pergunta. O gráfico apresenta, no período de 2005 a 2009, faz um tempo já, né? Os coeficientes encontrados em alguns países do G20, onde para a distribuição de renda, o coeficiente 0 corresponde à completa igualdade, é bom, e o 1, a completa desigualdade, é ruim. A partir da análise do gráfico que a gente fez, é correto afirmar que nesse período da tabela, e dentre os países analisados, letra A, o Brasil é o segundo país com maior desigualdade na distribuição de renda dentre os países do G20. É verdade, vamos voltar aqui, ó. O Brasil está aqui, ó, o segundo pior. A gente só está ganhando da África do Sul, nessa lista aí, tá? Então, a letra A é verdadeira. Letra B. O Brasil apresenta a melhor taxa de distribuição de renda dos países da América Latina. Peraí, América Latina, né? Opa, México já ganhou da gente aqui, ó. Já tem menos. A Argentina também tem menos. Então, a gente já perdeu. Já não é a menor taxa. Letra C. Assim como no Brasil, os governos de países de economias emergentes priorizaram a melhoria na distribuição de... Falso. Os países emergentes, como Brasil, México, eles estão numa condição ruim. Eles não priorizaram isso, não. Então é falsa a letra C, é o contrário do que diz o gráfico. Letra D. A África do Sul apresenta a melhor distribuição de renda do grupo em função dos recursos minerais existentes em seu território. Opa, falso. A África do Sul apresenta a pior. Quanto mais perto de 1, é pior. Então, dentre esses países do gráfico, a África do Sul é o que tem a pior distribuição de renda. É o contrário do que diz a letra D. Letra E. Países desenvolvidos como a França, a Alemanha e o Canadá, embora apresentem economia estável, possuem elevados índices de desigualdade. Falso. França, Alemanha e Canadá estão aqui, ó. Estão entre os 4 que têm menos desigualdade nessa lista aí do G20. Então a letra E traz uma informação falsa, é o contrário do gráfico. A única que é verdadeira é a letra A. Infelizmente o Brasil, nessa tabela, é o segundo país com maior desigualdade na distribuição de renda entre os países do G20. Vamos ver se a alternativa A é a alternativa que contempla. Tem certeza? Vamos lá, vamos junto. A alternativa correta é a letra A. Como a gente viu no gráfico, segundo o índice de Gini, que é um índice matemático, mas que também é utilizado pelas ciências humanas, pela sociologia, para medir a desigualdade de renda, a desigualdade social, dentre os países da tabela, que são países que compõem o G20, o Brasil só ganha da África do Sul. Só a África do Sul tem uma desigualdade social pior que o Brasil naquela lista lá que a gente viu. Isso faz com que o Brasil, como diz a letra A, seja o segundo país com maior desigualdade na distribuição de renda dentre os países do G20. Então, só para revisar, nessa aula de hoje, você aprendeu sobre o conceito de desigualdade social, você percebeu que desigualdade social é algo comparativo, porque tem que ter a relação dos mais pobres, mais ricos com mais pobres com mais ricos, né? Existe um índice matemático criado por um italiano chamado Conrado Gini, que é o índice de Gini, que é utilizado para medir essa desigualdade, não é isso? E a gente fez uma questão que apontava lá que dentre os países do G20, o Brasil é o segundo país com maior desigualdade de renda, com maior desigualdade social, só ganhando da África do Sul. Então esse foi o resumo da nossa videoaula de hoje. Espero que tenha colaborado com o entendimento e estudo de vocês. E já deixo aqui marcado, já deixo combinado
o nosso encontro na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando a plataforma Gonçalves Dias, se inscreva no canal. Lá no Instagram também, né? Vá lá no Instagram, segue a rede social da plataforma Gonçalves Dias e não esqueça de acessar o plano de estudo dessa aula para você obter maiores informações, beleza? Então a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos, tchau, tchau.